Vendi, que você tocou num ponto importante, né? Trazendo, né, que o Japão, no passado, né, a gente sabe o quanto que o mundo olhava para o Japão ali com o olhar como a gente olha hoje a China, né? Eu confesso aqui que acabei estudando um pouco, não entendia muito do Japão para poder, né, trazer aqui essa pauta. E eu vi, né, que o Japão ele se reergueu, na verdade, numa destruição lá da Segunda Guerra Mundial e conseguiu, na época, conquistar a indústria ali global. O dinheiro voltou na época para o país, teve um boom imobiliário, né? Fazia aí com que pessoas comprassem muitas propriedades que estavam disponíveis, até ali que tinha terrenos florestais. Porém, houve essa mudança muito grande no final dos anos 80. Os japoneses, que já foram mais ricos que os americanos e hoje ganham menos que os britânicos, mudaram completamente esse perfil, essa cultura, né, de consumir. O que mudou para eles realmente perderem esse apetite ao consumo e ficarem 3 anos aí sem crescimento, basicamente? 3 anos não, 3 décadas, perdão. 3 décadas. Eu acho que existem 4 pontos que definem o Japão nos problemas que eles vivenciam hoje. Primeiro são essas 3 décadas de políticas macroeconômicas erradas. Expansionista no lado do gasto, expansionista na política monetária, e o Japão hoje tem a maior dívida do mundo. É 231 vezes o PIB. É só isso. 231% do PIB. No entanto, a gente também não pode olhar e ver isso como uma foto, a gente tem que olhar o filme para não achar que o bebê é feio. O Japão também tem reservas de 1,3 trilhão de dólares. Tá certo? Depois eu falo mais por que essas reservas, que muita gente que está assistindo diz, por que não usa as reservas? Depois eu explico o que acontece com as reservas, não me deixe esquecer. Tá. E o outro ponto importante, né, é a questão de uma política monetária que tem se mantido em nível negativo por muito tempo, antes mesmo de Covid. Tá? Essa política monetária que, em tese, estimularia o consumo, mas em função de aspectos culturais do japonês, que se desenvolveram principalmente no pós-guerra, quando eles foram aniquilados, o imperador perdeu o status de rei, houveram ataques nucleares em 2 cidades japonesas, foi uma humilhação além do que eles podiam imaginar, porque o mundo na cabeça do japonês, até 1945, eles eram o centro do mundo. É como a gente tem essas concepções e cosmologias sobre cada um dos países. Eles se achavam, de fato, a última bolachinha do pacote. E não eram. Quando a gente desprova isso da maneira que eles foram desprovados, de maneira tão contundente, e o japonês passou fome, passaram muitas agruras no pós-guerra e tiveram um país invadido, ocupado por uma força estrangeira, os americanos. Até hoje os americanos têm bases, ocupam a ilha de Okinawa. Então, nesse pós-guerra, eles aprenderam a serem muito econômicos, né? Muito frugais. O termo certo é frugalidade. Então, para o japonês comprar algo, era algo que tinha confiabilidade, durabilidade, qualidade, para que a gente não tenha que comprar muito. Então a gente compra pouco e de vez em quando. Então isso foi basicamente enterrado e sedimentado na cabeça do japonês, no consciente coletivo do japonês. Então o japonês tem muito essa história de guardar o dinheiro para uma ocasião como a Segunda Guerra Mundial. Então, unindo políticas que foram políticas nocivas, uma vez que elas não funcionaram, elas não impeliram os japoneses a consumir, o governo continuou por uma razão de receio. Eu já vi vários vídeos e já li várias minutas do presidente do Banco Central japonês, que eles dizem que o Japão não está pronto para um aumento de taxa de juros. Mas isso é uma percepção, porque não foi tentado. Não foi testado isso. Eles acham que se aumentar a taxa de juros, vai haver um colapso total da indústria japonesa. E vai haver desemprego, que é um outro ponto, que é um ponto cultural do japonês, que desemprego em função do que aconteceu no pós-guerra, as famílias perderam o seu ganha-pão, as pessoas passaram muitas agruras. Então, emprego e ser frugal em gasto são duas coisas que o japonês tem, assim,
do lado esquerdo do peito. Não tem, isso aí é a seiva deles. Então isso contribuiu para 30 anos de políticas macroeconômicas equivocadas. Gasto muito com o governo, mas mesmo assim o governo cresce e não existe uma contrapartida por parte do público, né, de aumento de gasto de consumo. Então, na equação, né, do PIB, o G de governo é o que realmente cresce, o C, o consumption, na identidade do PIB não cresce, está estagnado. Com taxas de juros sempre abaixo das que seriam a taxa de juros de equilíbrio, isso desvaloriza a moeda deles. Somente o ano passado, o ien perdeu 20% perante o dólar. Há 20 anos atrás, era 80 ienes por $1. Hoje está 1,35. Quer dizer, se a gente olha o gráfico do ien, é queda livre perante as outras moedas de reserva do mundo.